Olá a todos, bem-vindos a mais um conteúdo do Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre análise de dados. Para ser mais específico, eu vou trazer aqui para vocês 3 categorias de análise de dados e essas categorias já estão aí na tela de vocês. Aí na parte de baixo, descritiva, diagnóstica e preditiva. E ao longo desse vídeo, ao longo da exposição dessas 3 categorias de análise de dados, vocês vão perceber que a gente está falando aqui de 3 caminhos muito interessantes para que vocês possam, aí no dia a dia de vocês, compreender dados e obter insights muito valiosos para apoiar as decisões que vocês precisam tomar na rotina de vocês. Eu já falei aqui em outros momentos que quando a gente está falando de empresa, quando a gente está falando de organização, a gente está falando de um contexto em que as decisões precisam ser muito bem informadas. E os dados que se obtêm no dia a dia do que se faz nessa organização, nessa empresa, são que representam um caminho muito bem fundamentado para que a gente possa apoiar as nossas decisões. Então, em resumo, em se tratando de organização, se tratando de empresa, as decisões precisam ser apoiadas em algo seguro, em algo fundamentado, não no achismo, beleza? Agir de acordo com o achismo, tá jogando com a sorte, e nesse contexto aí que a gente tá falando, né, de organização, de empresa, agir de acordo com a sorte não é algo muito interessante, vai por mim. Então, bem, agora que a gente já sabe do que a gente vai falar nesse vídeo, vamos direto ao ponto, né? E para a gente começar, eu já trago aqui para vocês a primeira categoria de análise de dados, que é a categoria descritiva. E conforme eu coloquei aí, o objetivo dessa análise descritiva concentra-se, como a própria palavra já diz, em fazer uma descrição e resumir os dados disponíveis de forma concisa e compreensível. O principal objetivo dessa categoria de análise é entender as características básicas dos dados, como tendências, como padrões, como distribuições, entre outros. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa análise descritiva incluem técnicas estatísticas e visualizações de dados. E aí a gente pode citar, né, as tabelas, os gráficos de barras, histogramas, médias, medianas, desvio padrão, entre outras ferramentas de qualidade. E um exemplo muito comum dessa análise descritiva é a geração de relatórios para que a gente possa exibir dados. E tá aí um exemplo mais específico, gerar relatórios para exibir os dados financeiros da empresa. Essa é a análise descritiva, uma categoria de análise até muito comum de ser usada no dia a dia das organizações. Agora a gente vai ver a segunda categoria de análise de dados desse vídeo, e é a categoria diagnóstica. Assim como a descritiva que a gente acabou de ver, vocês vão perceber que a própria palavra, né, no caso aí, diagnóstica, ela já dá para a gente o norte do que essa categoria de análise representa, ou em outras palavras, qual é a finalidade dessa categoria de análise. Mas vamos entender aí, ó. A análise diagnóstica é como fazer um trabalho de detetive de dados. Ela se concentra em descobrir o porquê ou como das coisas acontecerem de acordo com os dados que a gente tem, com os dados disponíveis. Algumas das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa análise diagnóstica incluem o diagrama de Ishikawa, o gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, histograma, análise de regressão, análise de variância, diagrama de fluxo, diagrama de Gantt, enfim. Assim como a gente viu na análise descritiva, há diversas ferramentas de qualidade que a gente pode utilizar para fazer uma análise diagnóstica. E um exemplo dessa categoria de análise é avaliar se a diminuição das vendas de um produto está relacionada à mudança nos preços, na concorrência ou em outras variáveis externas. Vocês conseguem perceber a diferença entre a análise descritiva e a análise diagnóstica? Basicamente, enquanto que a análise descritiva possibilita para a gente traduzir os dados de forma compreensível, e aí a gente pode citar como exemplo disso um relatório, um dashboard, a diagnóstica vai um pouco além disso, um pouco além da pura visualização de dados, para levantar questões como a que se deve esse resultado, por que as coisas aconteceram dessa forma, por que houve uma variação, quais são as causas daquilo, quais são as causas disso. Esse vai ser o grande ponto. É aí que vai estar a diferença entre essas duas categorias de análise de dados. Outro ponto é, a gente pode perceber por essas explicações que foram dadas até agora, que apesar de a gente estar falando de duas categorias distintas de análise de dados, não necessariamente elas se fazem ou são construídas de forma isolada. O que eu quero dizer é que geralmente uma depende da outra, uma ajuda no desenvolvimento da outra. E um exemplo muito simples e claro disso é, eu posso fazer uma análise descritiva e a partir da análise descritiva eu posso também levantar porquês, levantar questões que vão me ajudar como ponto de partida para fazer uma análise diagnóstica. Na análise descritiva eu vejo como as coisas estão. Na análise diagnóstica eu vou entender o porquê das coisas estarem como elas estão. É aí que a gente percebe que uma depende da outra, uma ajuda na construção da outra, tá bom?
Agora vamos avançar para a terceira categoria, né? A terceira e última de hoje. E a gente vai falar agora da categoria preditiva, análise de dados preditiva. Vamos compreender melhor essa categoria de análise. E conforme eu coloquei aí, ó, na parte que fala do objetivo, a análise preditiva visa prever eventos futuros ou tendências com base nos dados históricos disponíveis. Ela é mais ou menos como uma bola de cristal para dados. Mas calma aí, não leve esse ponto ao pé da letra. Quando eu falo de bola de cristal, eu estou falando simplesmente dessa questão, né, de tentar prever o futuro. Mas é claro que, como a gente está falando de análise de dados, e como eu falei, né, desde o início, algo que vai apoiar as nossas decisões de uma forma segura, de uma forma fundamentada, a gente não vai ter aquele misticismo que envolve, né, situações aí de quem usa bola de cristal. Nesse caso aí, a gente vai ter somente inferências, ou seja, a gente vai ter processos que se apoiam na lógica. Algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de análise estão aí, ó, conforme eu coloquei na parte que fala de ferramentas. Na análise preditiva, são usados modelos de regressão, árvores de decisão, redes neurais, entre outros. Para quê? Conforme eu já disse, né? Para criar previsões e estimativas futuras. Um exemplo desse tipo de análise, também coloquei aí para vocês, ó. Prever as vendas futuras de um produto com base no histórico de vendas, na publicidade, na sazonalidade e outras variáveis, usando então o modelo de regressão. Eu acredito que ficou claro para vocês que essa categoria de análise é um pouco mais complexa que as duas outras que a gente viu, né? Isso a gente pode ver tanto pela pretensão dela, que é prever acontecimentos futuros, criar estimativas, né? Assim como a gente pode perceber isso também pelos tipos de ferramentas que ela usa. São ferramentas que não são tão comuns de serem usadas no dia a dia das organizações. São ferramentas um pouco mais específicas. No entanto, apesar de ser complexa, não é impossível de fazer. Com bastante estudo e prática, certamente você pode conseguir também aí, no seu dia a dia, fazer análises preditivas para aplicar aí na rotina da sua organização. Mas bem, explicada aí a nossa terceira categoria de análise, vamos finalizar somente com aqueles alertas que eu costumo fazer no final de cada vídeo, né? E o alerta de hoje, que não é necessariamente um alerta, né? Vai estar ligado à finalidade ou finalidades que a gente tem para análise de dados. Bom, a finalidade da análise de dados não é única, a primeira coisa que a gente precisa saber. São muitas as finalidades e uma delas eu venho falando aqui desde o início do vídeo, né? Que é apoiar as nossas decisões na rotina da organização. Mas para a gente ir um pouquinho além desse ponto e entender de forma mais ampla como a análise de dados pode ajudar a gente no nosso dia a dia, temos aí 9 exemplos de situações, de pontos relacionados a finalidades da análise de dados. Vamos ver aí cada um deles. Primeiro ponto, a gente tem a compreensão de dados, a gente falou sobre esse ponto aqui ao longo desse vídeo. A gente tem também a identificação de problemas, tem previsão e planejamento, tem a redução de riscos, e sobre esse ponto eu sempre gosto de falar, né? Agir baseado no achismo, agir baseado na sorte é arriscado. Já agir baseado numa análise de dados pode sim também ser arriscado, mas a gente tem muito mais chance de ser assertivo. Falei de novo sobre isso e vou falar toda vez que eu tiver oportunidade aqui no canal. Além desse ponto, ó, a gente tem a otimização de recursos, tem a melhoria contínua, tem a situação da competitividade que é importante, né? Analisando dados tanto sobre a sua empresa quanto outras empresas, você tem condições de tomar decisões, de criar situações em que a sua empresa, sua organização vai se tornar muito mais competitiva. Outro ponto é a tomada de decisões informadas, coisa que eu falo aqui desde o início do vídeo, né? E além disso também tem a personalização. O ponto é, todas essas questões aí são possíveis de a gente lidar com muito mais facilidade quando a gente trabalha baseado em análise de dados. Então, para o seu dia a dia ser melhor, para a sua rotina ser muito mais assertiva, faça aí as análises dos dados disponíveis aí na sua empresa. Se você não sabe fazer análise, contrate alguém que faça, mas não deixe de fazer. Isso é importante demais, beleza? Então, com esse ponto, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado para vocês ficarem com essa impressão de que a análise de dados é uma coisa importante e que quando a gente segue esse caminho, a gente tem muito mais condições de fazer o melhor, de alcançar o melhor para a nossa organização, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, a gente vai se vendo aí no próximo vídeo, mas antes de tudo, né, não se esquece de se inscrever aí no canal, não se esquece de comentar se você tiver alguma dúvida, se você quiser dar sua opinião sobre o tema, não esquece também de curtir o vídeo e compartilhar ele com alguém que tá precisando. Você conhece alguém que tá agindo aí no seu dia a dia com achismo, manda esse vídeo pra ele e diz, ó, esse não é o caminho, vai ter uma hora que o negócio vai dar ruim, e para não dar ruim, vamos fazer as coisas aí da maneira fundamentada, da maneira apoiada, realmente uma base segura, tá bom? Tá aí minhas redes sociais também, se quiser mandar um oi lá, se quiser me seguir, fica à vontade, vai ser bem legal. Então é isso, bons resultados, boas análises aí para vocês. Até mais.